Muito bem, alô, alô, testando. Imagina se pega no olho mais uma vez com um convidado especial, claro, gravando aqui pra você na onda do rádio ou do podcast. Já falei que em algum momento eu quero que esse programa seja transmitido numa rádio, qualquer que seja. Pode ser uma rádio online. Alô, rádios, alô, galera do mundo da comunicação que escuta a gente aqui, só pra eu poder falar isso. Imagina se pega o olho na onda do rádio, assim, só pra matar a vontade dos comunicadores que existem em nós. Porque a gente já fez jornal, revista, TV, rádio, site. Rádio eu fiz na época da faculdade bem pouco, assim. Bom, eu fui estagiário. Na Antena 1. Ah, bom, é verdade, você trabalhou na Antena 1. Eu trabalhei, fui estagiário numa rádio local lá em Santos. Enfim, deixando os nossos desejos de comunicadores de lado, a gente está aqui com um assunto. Tem uma palavra que é uma palavra que não é fascismo, mas está de alguma forma conectada com ela, vocês vão entender. A gente, inclusive, teve o nosso programa sobre comunismo, teve o nosso programa sobre anarquismo, né, que eram, enfim, eram coisas que a gente queria muito fazer. Em algum momento a gente pode fazer um sobre fascismo, nazismo e demais, né? Porém, tem uma palavra, na verdade, que nas últimas semanas, arrisco dizer até talvez últimos meses, tem se tornado bastante frequente na verborragia toda, naquela midiática, torre de Babel das redes sociais, que as pessoas muita gente tem usado esta palavra de um jeito absolutamente despropositado, e tem muita gente que inclusive tem cometido o significado dessa palavra e acha que não. Não, tá tudo bem, não é isso, as pessoas não vão se importar, não é bem por aí e tal. E é sim, na verdade. Então a palavra da vez que vai nos levar a este episódio aqui, todos os desdobramentos, é antissemitismo. Para falar um pouquinho sobre este assunto, um poucão, né, nesta nossa 1 hora de papo aqui, a gente trouxe uma pessoa muito especial, Michel German, que é professor de Sociologia da UFRJ, neste exato momento, enquanto nós estamos gravando aqui, numa chuva desgraçada em São Paulo. Ele tá lá no Rio, disse ele pra gente que tá sol, olha aí, já tô com inveja. Ele é pesquisador do Centro de Estudos do Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém, e é, obviamente, o nosso convidado deste Imagina se pega no olho. Michel, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito bem. Vou começar já. Vamos tentar ir pelo mais simples? Mais simples. Pelo mais simples, é isso. Bem didático. O que nós podemos considerar antissemitismo? Bom, antissemitismo é uma categoria que ela se refere de maneira muito objetiva a percepções, práticas e relações negativas com judeus ou pessoas consideradas judias, né? E aqui é muito importante porque quem vai determinar se a vítima é ou não é vítima não é o judeu, mas aquele que produz preconceito contra o judeu. A mesma coisa eu poderia dizer sobre negros, ciganos, mulheres, homossexuais. Quem produz a ideia de que aquela vítima ela merece ser tratada como tal é sempre aqueles que produzem preconceito e discriminação sobre as vítimas, né? Então, em última instância, de maneira muito simples, percepções, práticas e relações negativas contra aqueles considerados judeus são relações que podem ser tratadas por antissemitismo. Isso é uma coisa que a gente tem visto. Bom, enfim, quem escuta o Imagina se pega no olho, né? Quem acompanha, a gente sabe que tem uma galera que a gente andou crescendo bastante nas últimas semanas, até pelos assuntos que a gente foi tratando. A média de audições do programa aumentou pra caramba, mas a gente sabe que tem um núcleo duro, assim, tem umas pessoas que ouvem o programa com certa frequência. E essas pessoas, obviamente, já devem ter ouvido a Gabi falando aqui 300 vezes, na verdade, que ela é de origem judia. E ela já falou muitas vezes disso comigo aqui em casa, enfim. E quem acompanha ela nas redes sociais também deve ter
visto ela falando um pouco a respeito disso, a gente tem sentido, na verdade, um aumento considerável de casos envolvendo antissemitismo. Talvez uma parte desta resposta a gente já tenha. Mas eu queria ouvir um pouco de você, assim, Michel. Por que você acha que a gente tem tido um volume crescente de casos de antissemitismo, principalmente no Brasil? Bom, a gente tem que analisar duas formas de entender o antissemitismo. A primeira forma é o que eu vou chamar aqui, de maneira simplificada, de antissemitismo conjuntural. Ou seja, o antissemitismo é produzido por pessoas que têm ódio ou alguma relação negativa contra judeus ou pessoas que se consideram judias, ou seja, que o algoz considera judia. Essa é a perspectiva conjuntural, né? Que eu acho um pouco importante para a análise do que acontece hoje no mundo. Vocês vão encontrar, né? Então, por exemplo, vocês vão encontrar pessoas no Brasil que sentem objetivamente discriminadas por serem judias, né? São vítimas de discriminação em lugares, em universidades, em práticas cotidianas, né? Mas eu diria que é quase irrelevante se comparado, por exemplo, ao que gays, negros sofrem no Brasil. Então, se a gente for parar para pensar numa situação bastante estrita no Brasil, né, fora do Brasil a situação é diferente, mas no Brasil, judeus no cotidiano sofrem muito menos preconceito e discriminação do que outras minorias sociais, né? Então, eu imagino um judeu que anda de kippah, né? Ele vai ter a sua entrada em lugares específicos, pouco restringida, porque ele anda de kippah, né? Ao contrário, muitas vezes, alguns setores da sociedade brasileira vão abrir as portas para um judeu que anda de kippah somente porque ele anda de kippah. E aqui tem a entrada para o segundo tema, não é? Que é o antissemitismo estrutural. Eu acho que o Brasil é um excelente lugar para se ver esse tipo de fenômeno. Porque se o primeiro, o antissemitismo conjuntural, o judeu sofre menos do que as outras minorias sociais, assim, se a gente for fazer uma hierarquia de vítimas no Brasil, né, indo do homem branco, cristão, de classe média, até o negro, pobre, candomblessista, que talvez seja das maiores vítimas de preconceito cotidiano no Brasil, os judeus estão mais próximos dos menos discriminados do que do mais discriminado, né? Mas isso não significa que o antissemitismo possa ser uma categoria pouco relevante, justamente porque há um outro tipo de antissemitismo que eu chamo de antissemitismo estrutural, né? A que me refiro? Me refiro a uma percepção sobre os judeus, que é uma percepção negativa ou positiva, mas que é estabelecida a priori por aquele que tem a percepção, sem diálogo com o judeu. Então ele determina o que o judeu vai ser, em algum sentido impele que o judeu seja aquilo que ele quer que o judeu seja, e a partir daí o judeu vai sofrer preconceitos. E podem ser eventualmente preconceitos positivos, né? Eu falei que uma pessoa que anda de kippah na rua é bem vista por andar de kippah por causa de setores. Por exemplo, grupos evangélicos de direita. Por exemplo, setores da extrema-direita brasileira. Por exemplo, setores ultraconservadores da sociedade brasileira. Esses grupos podem olhar um judeu de kippah imaginando que aquele judeu seja aquilo que eles imaginem, né? Agora, nessa percepção típica do Brasil, o judeu que é imaginado por esses grupos é um judeu que tem elementos que não passam pelo judeu, ou pelo menos não passam por uma definição produzida pelo judeu. Ela é uma definição produzida por aqueles que acham que o judeu é o que eles acham que é. E aqui você começa a ter um preconceito cada vez mais crescente, né? O judeu tem que ser, na perspectiva deles, branco, sempre branco, capitalista, ultracapitalista, tem que ser uma pessoa que lide bem com armas, com violência, que sirva de uma espécie de muralha contra
a expansão do Ocidente, do Oriente, do marxismo, do Islã, e, por final, tem que ser cristão. Né? Nessa perspectiva, o judeu que é esse tipo de coisa, esses 4 elementos, é um bom judeu, né? E vai ser bem tratado por todos que o olham. Né? Agora, essas 4 definições são definições praticamente inexistentes no judeu real. E se o judeu real começa a se estabelecer a partir dessas definições e prova para os que o observam que ele não é exatamente membro desses 4 certificados de qualidade, ele começa a sofrer preconceito. Né? Então, por exemplo, se o judeu não é cristão, o que é absolutamente comum entre os judeus, eles não serem cristãos, ele vai começar a ser tratado como um judeu traidor. Né? E aqui você começa a ter um antissemitismo, que é um antissemitismo estrutural, que é um antissemitismo que tem pouco a ver com a percepção sobre o judaísmo e tem a ver na percepção sobre a estrutura mais geral da sociedade, que o judeu ele sempre é um traidor. Né? Ele sempre é alguém que está fingindo alguma coisa. Ou é opressor, né, professor? Também. Claro, nesse caso ele é opressor, mas o sonho, eu estou me referindo ao antissemitismo de direita, o sonho dele do antissemita é ser opressor como o judeu é. Né? Que é uma perspectiva antissemita, não tenha dúvida nenhuma. Mas, e aí o judeu começa a provar, mesmo o judeu que acha que é parte do grupo, começa a provar que ele não é exatamente aquilo que se imaginava que era. Né? E aí quando ele começa a provar que, por exemplo, ele não é cristão, ou, por exemplo, ele não é tão conservador quanto se achava, ou, por exemplo, ele não é tão armado, ou, por exemplo, ele não é tão capitalista, ele começa a ser visto como um judeu falso. E aí o judeu falso, que na verdade é o judeu que a gente conhece como tal, ele começa a ser discriminado. Essa é a perspectiva da direita. Esses 4 elementos são elementos positivos para a direita. Né? Branco, capitalista, armado e cristão. Né? A direita, ou a extrema-direita, vê no judeu, com essas características, o bom judeu. Né? São características antissemitas, apesar de parecerem filosemitas. Né? E aí, esses mesmos 4 elementos são vistos pela esquerda. Para setores importantes da esquerda, o judeu é sempre branco, é sempre capitalista, é sempre armado e é sempre religioso, né? Ultra-religioso. E esses 4 elementos são elementos negativos na esquerda. Então, a esquerda antissemita e a direita antissemita compartilham a mesma categoria de gramática sobre o judeu. Só que para uma, o judeu que é visto nessas 4 categorias é bom. E para outra, o judeu que é visto nessas 4 categorias é ruim. Só que, na perspectiva de ambos, só se pode ser judeu se você tem essas 4 categorias dentro da sua identidade. Se você não as tem, você é ruim, de um lado. Ou, se você não as tem, você é falso judeu, de outro lado. Né? Então, para a esquerda, por exemplo, o judeu que não é branco não é judeu de verdade. O judeu que não é capitalista não é judeu de verdade. O judeu que não é ultra-religioso não é judeu de verdade. O judeu que não é armado e violento não é judeu de verdade. Então, aqueles judeus que não são membros dessa categoria são mais aceitos. Né? Mas só que a desconfiança da esquerda é que todo judeu é membro dessas categorias. E que eles fazem parte de uma conspiração internacional que utiliza o mundo a seu bel prazer. O que eu quero dizer, assim, de maneira bem simplificada ao final, é que essas 4 categorias, para a esquerda e para a direita, elas mudam de sinal, mas elas produzem, em relação ao judeu, a imagem do antissemitismo no Brasil. Essas 4 categorias são positivas para a direita, e essas 4 categorias são negativas para a esquerda. Mas em ambas as categorias, o judeu é visto como traidor e inimigo. A gente está falando, portanto, desse judeu imaginário, né? Esse judeu que é esse judeu que, no fim das contas, até a própria cultura pop, na verdade, exatamente. retrata, né? Eu vivo falando que, na verdade, a própria Hollywood vende esse tipo de judeu, né? O judeu branco, geralmente o judeu, acho que é nazi, aí rico, e que tá dentro da mídia, né? Que é o dono das mídias. E aí a gente entra... Poderoso. Né? E aí a gente entra num outro... em outras camadas aí da questão do antissemitismo, que inclusive a gente pode falar do próprio Kanye West, né? Que acabou de falar, que veio reforçar essa teoria da conspiração aí de que os judeus
são donos da mídia, e que isso causa muita revolta, né, professora? Assim, até nos próprios negros. Eu tenho muitos amigos negros que ficam falando: vocês só puniram Kanye West porque são judeus, né? Porque é rico. Se não fosse rico, se fosse um negro, se fosse um branco falando de um negro, né? Toda essa questão aí dessa hierarquia de oprimidos, né? Que, tipo, não, meio absurdo você ter que ficar escalando, colocando um ranking aí. Mas sim, existem muitas teorias da conspiração, né? Envolvendo judeus e que vieram diretamente do nazismo, né? E Cara, aqui Oi, desculpa, professor, pode falar. Eu diria que não são nem teorias da conspiração, é uma perspectiva conspiracionista da história, né? Beleza, porque as teorias, elas são estabelecidas dentro de uma dimensão maior e mais hegemônica, que é a ideia do conspiracionismo, né? Não existe outra possibilidade para se entender a história do que o conspiracionismo, né? A história nessa perspectiva, a conspiração, né? E o antissemitismo se fortalece muito, né? Esse antissemitismo estrutural sobre o qual eu falei, justamente quando você começa a perceber transformações muito rápidas na sociedade, né? Enfim, vocês podem fazer análises, se vocês quiserem fazer uma brincadeira de historiografia mais ampla, né? Quando, por exemplo, você começa a ter modificações radicais dentro das grandes navegações. As grandes navegações, junto, né, um pouco antes, um pouco depois delas, com as transformações tecnológicas que acabaram por produzir as grandes navegações, acabaram criando condições concretas para surtos de antissemitismo muito poderosos, né, inclusive com a Inquisição, né? Se você tem mais tarde teses antissemitas muito fortes no leste da Europa, que acabam produzindo os pogroms, elas também têm a ver com uma transformação social muito grande, que tem a ver com a transformação das cidades em cidades com uma população maior e o esvaziamento do campo na Europa do Leste, né? Então, a transformação de uma cidade em uma megalópole, a transformação dos trabalhadores rurais em operários, a transformação de vínculos dessas pessoas com a dimensão de urbes, isso tudo vai produzir uma percepção de que tudo mudou muito rápido. Que as transformações efetivas, aquela transformação final, é uma transformação que parece ter ocorrido do nada. É claro que ela não ocorre do nada, é claro que ela é um processo de décadas, na melhor das hipóteses, mas a fábrica que é criada no meio de uma cidade e a transferência de população para trabalhar nessa fábrica, isso acontece de um dia para o outro, no final das contas, né? Sei lá, a cobrança de impostos. Você começa a perceber que sempre que há surtos de antissemitismo, há um fenômeno de transformação social muito ampla, né? muito radical. E essas transformações sociais começam a produzir a seguinte pergunta: gente, quem é que mudou isso, né? A resposta correta seria: não, ninguém mudou isso. Isso é parte de um processo gradual e complexo de transformação social que se desenvolve a partir de mudanças estruturais na sociedade. Só que essas respostas são pouco sedutoras, né? Ninguém se seduz por elas, né? Não tem cara, não tem... Então, a resposta que acaba seduzindo mais é que quem mudou essa sociedade é alguém que é responsável por essa mudança ter acontecido de maneira imediata. O judeu está sempre fora e dentro das sociedades, né? Então o judeu é sempre acionado nesses momentos, né? Então, em última instância, o que acontece é que os judeus eles se transformam na justificativa dessas mudanças radicais. O que acontece no Brasil de 2000 para cá é uma transformação sem precedentes, né? Em termos de inclusão social, de transformação de uma sociedade mais com acesso à tecnologia mais ampla. No mundo, o que acontece é sem precedente, né? Imagina, a gente hoje tem condição de se conectar com outra pessoa de outro lugar do mundo sem precisar pagar um telefonema internacional. A gente tem condição de produzir conexões entre pessoas do mundo inteiro a partir de grupos de WhatsApp, né? Mas não só isso, assim, também tem outras transformações no campo das transformações de gênero, né? A ideia de masculino, feminino e homossexual, ela está desafiada. Você hoje tem
condições e categorias de definição de gênero muito amplas, né? A ideia de religião também está absolutamente mudada. Você tem um processo de transformação da religião num outro fenômeno, que é um fenômeno muito mais pessoal, que muda completamente as condições das religiões anteriores. O catolicismo está em crise, o protestantismo está crescendo no mundo, a ideia da religião como algo pessoal. Enfim, o mundo está mudando muito rapidamente, né? Tal qual aconteceu, por exemplo, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, quando você tem mudanças acontecendo de maneira muito... né? Você tem o fortalecimento, desde a Primeira Guerra Mundial, o fortalecimento da industrialização na Europa, a transformação da Europa numa sociedade que está acionando a colonização nos estados da África, a presença de africanos na Europa começa a ser maior, você começa a ter uma produção de um capitalismo de guerra. De repente, você vê um mundo completamente diferente, você começa a ver países desaparecendo no final da Primeira Guerra Mundial, né? Isso tudo começa a produzir perguntas tipo, quem está mudando isso tão rapidamente? Né? Tipo, quem é o culpado, né? A resposta poderia ser aquela complexa, mas o que seduz mesmo é uma resposta simples, né? O comunismo, os judeus, né? A dimensão conspiracionista chega aí. E aí, isso é anterior à Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto. Esse é um fenômeno quase cíclico de percepção conspiracionista da história. O judeu sempre aparece nesse momento. O nosso desafio de quem estuda o antissemitismo hoje é que não necessariamente o antissemitismo é produzido a partir de perspectivas negativas. Ele muitas vezes é produzido a partir de perspectivas positivas, né? O judeu bom é aquele judeu que está lutando contra a transformação do mundo, né? E o judeu ruim está produzindo a transformação do mundo, né? O judeu bom é o judeu ultraconservador, cristão, branco, etc. O judeu ruim é o judeu progressista. Então, pela primeira vez em muito tempo, aqui tem um desafio para estudar antissemitismo hoje, a ideia de conspiração judaica está sendo repartida, né? Você tem uma conspiração judaica na perspectiva dos antissemitas, mas ela é formada somente pelos judeus progressistas. Os judeus de direita, reacionários, etc. e tal, não são do mal, são do bem e estão sendo vítimas dos judeus progressistas, né? Esse é o nosso desafio hoje para entender o antissemitismo de direita. E questão agora com o governo Bolsonaro, vamos falar um pouco sobre isso, sobre a questão de por que o antissemitismo cresceu tanto dentro do governo Bolsonaro, né? O que facilitou isso acontecer, o que agora a gente pode ver, por exemplo, o pessoal em Santa Catarina cantando para a bandeira, fazendo gesto nazista, que todo mundo falando, não, a gente estava fazendo gesto para a bandeira, né? E saudação à bandeira. Saudação à bandeira, exatamente. Todas essas sutilezas nada sutis que a gente fica, assim, bestificado de ver essas coisas. No caso do bolsonarismo, a gente tem um problema, né? Porque o bolsonarismo não é só antissemita. O bolsonarismo é um processo, um projeto muito bem definido, muito bem articulado, desde os anos de 2016 e 2017, que está flertando de maneira muito clara e objetiva com o nazismo, né? E o nazismo é um fenômeno conspiracionista, e o nazismo é um fenômeno que produz a ideia de bodes expiatórios. O nazismo é um fenômeno baseado em ressentimento, em dor, em insegurança. O nazismo, por exemplo, aqui saindo um pouco do antissemitismo, o nazismo se produz a partir da ideia de integração e inclusão de setores que não eram incluídos, né? Então, quando você tem setores que não são incluídos na sociedade, né, e passam a ser incluídos a partir de algum momento, como, por exemplo, na República de Weimar, você tem os próprios judeus, mas outros grupos começam a poder ser incluídos depois de séculos numa sociedade onde eles não eram incluídos. Os homossexuais, por exemplo, né? Os imigrantes do leste da Europa começam a ser incluídos no capitalismo em ascensão na República de Weimar. E aí você tem como reação o fechamento, a ideia de que é preciso fechar. E aí quem se estabelece são setores da extrema-direita, no caso, a Alemanha e os nazistas. Aqui no Brasil, você tem um processo, que é um processo que tenta reverter anos de exclusão, onde você inclui na sociedade setores que eram historicamente excluídos, né? Eu vou dar alguns exemplos que vocês vão localizar. Negros começam a ir na universidade, né? Um exemplo que é um exemplo simbólico, mas muito importante. Empregadas domésticas começam a ter direitos trabalhistas, né? Você começa a ter um processo
de respeito às minorias sexuais como nunca teve. Né? Você começa a dar uma gramática que localiza um calendário que respeita minorias. Né? Hoje, por exemplo, a gente está gravando esse podcast no dia 20 de novembro. 20 de novembro é um feriado relativamente novo no Brasil. Né? Você começa a colocar uma nova memória, um novo panteão dos heróis que não são os heróis brancos de sempre. Zumbi dos Palmares passa a estar nesse panteão. A reação a isso é muito poderosa e muito radical, e uma reação muito importante ser entendida. É uma reação contra essa inclusão. Porque em algum momento essas pessoas começam a pensar que elas estão perdendo os privilégios, elas confundem privilégios com direitos. Né? Elas acham que perdendo os privilégios elas vão ter os seus direitos cortados, e elas querem impedir os direitos dos outros em nome dos seus privilégios. Isso tem a ver com extrema-direita. Né? O bolsonarismo, ele toma uma decisão que me parece muito acertada, e eu acho que é um equívoco as pessoas acharem que o bolsonarismo, não Bolsonaro, o bolsonarismo não é sofisticado, que quando ele começa a perceber que ele está ganhando tração na sociedade, justamente por todas as perspectivas da extrema-direita, ressentimento, dor, luta pelos privilégios, ódio à alteridade, tudo isso, para ganhar espaço efetivo e ser eleito, ele precisa se livrar de uma categoria que é uma categoria importante, que é a categoria de ser nazista. Porque Bolsonaro é nazista. Né? Bolsonaro, durante 20 anos de carreira, citou mais de 15 vezes o nome de Hitler, todas elas de forma positiva. Né? Bolsonaro falou sobre negacionismo do Holocausto de maneira clara, aberta na televisão. Bolsonaro inventou um avô fascista somente para dizer que ele é parte do esforço de guerra italiano-alemão. Então, assim, é claro que Bolsonaro teve comemorações e manifestações a favor dele organizadas por neofascistas e neonazistas dos carecas do ABC. Né? Se encontrou com a membro de partido nazista no alemão, né? Todas essas questões. Isso depois da eleição, mas eu estou dizendo que mesmo antes da eleição, isso já estava muito claro há 15 anos. Né? Sim. Então, o que Bolsonaro faz? Bolsonaro faz uma coisa que me parece que é a grande jogada dele, ele divide o bolsonarismo em duas etapas, o bolsonarismo da superfície e o bolsonarismo do subterrâneo. Né? O bolsonarismo da superfície é o bolsonarismo da galhofa. É aquele cara que fala o que pensa, que faz brincadeira. É o tio do pavê. Né? É o cara assim que é o homem simples do povo. E o subterrâneo, e o bolsonarismo do subterrâneo é o nazismo. Tá? São as articulações, é o copo do leite, é o Goebbels, é o encontro com a extrema-direita, só que de vez em quando essas coisas saem. Nem sempre elas saem sem uma elaboração. Elas sempre saem sendo pensadas dessa jeito. Então, de repente sai a frase "o trabalho liberta", de repente sai um discurso absolutamente nazista, de repente sai um slogan para a campanha, que é o slogan do Brasil acima de tudo. Mas isso tudo bate no tio do pavê. Ele não sabia o que estava dizendo, etc. E tal. Só que na avaliação do Bolsonaro e do bolsonarismo era preciso avançar. Era preciso uma prova de que Bolsonaro não é nazista. E aí o que ele faz? Ele articula nesse sentido, ele coloca como refém as vítimas do nazismo, para que essas vítimas elas sejam a garantia de que ele não é nazista. É um token. Né? É um token. Então ele pega, qual é o token que ele pega? A bandeira de Israel, os símbolos judaicos, e principalmente a palestra na hebraica. Né? E aí é muito difícil, né, apesar de ser absolutamente possível, é muito difícil você acusar um político de nazista se ele está embrulhado numa bandeira de Israel. Sim. Né? E é isso que acontece. Então, durante todo o mandato dele, você começa a ver essa coisa do encontro com a Beatriz von Storch, essa coisa da frase um país, um povo, uma pátria e um líder, essa coisa do trabalho liberta, essa coisa do símbolo do white power. Isso tudo começa a surgir com muita frequência, mas tudo bate na parede do que Bolsonaro é um tio do pavê de um lado, e que como é que ele vai ser nazista se ele gosta tanto de Israel? E os judeus entram como reféns dessa história. Né? Exato. A gente fica bem no meio, fica bem no meio.
Isso tudo acaba diminuindo quando Bolsonaro perde as eleições. Porque Bolsonaro desaparece. Bolsonaro não é uma liderança. Bolsonaro mesmo já é um toque. Bolsonaro mesmo já é uma invenção. Quando ele perde as eleições, ele não tem condição de manter uma liderança e manter um discurso propositivo por 4 anos, ele desaparece. Ele vai para o fundo. Ele vai para o subterrâneo. E quem surge no lugar dele, sem mediação nenhuma, é o neonazismo. E aí o neonazismo passa a ser absolutamente claro e sem a mediação do tio do pavê. O neonazismo passa a ser o que vocês viram em Santa Catarina, o neonazismo passa a ver o que vocês têm visto em grupos absolutamente bolsonaristas radicais nas estradas, etc. Então, o neonazismo começa a aparecer de maneira muito clara sem a mediação com a galhofa. Exatamente. É isso que a gente está vendo nos últimos tempos. Apropriação também, muita apropriação pelos evangélicos, né? Eu fico muito revoltada. Outro dia eu vi um vídeo onde um cara, ele veste talit e ele toca o shofar de uma forma completamente errada, toda assim, fora de, né, todo o contexto. E aí se cria essa questão do... Até mesmo para os evangélicos que querem abraçar os judeus por acharem essa coisa... Ainda é um judeu imaginário, é um outro judeu imaginário, mas ainda é, né, nessa questão de é o povo escolhido, blá, blá, blá. Ao mesmo tempo, o judeu que é progressista, que vai contra esse judeu imaginário que ele criou, ele é um mau judeu, ele é o judeu que assassinou Cristo, né, que matou Cristo, e então eles querem tomar todos os símbolos dos judeus para que eles sejam ressignificados, então para que eles sejam purificados, né, porque ao mesmo tempo esse povo não merece ser o povo escolhido, sabe? E aí eles querem ser o povo escolhido no lugar dos judeus, assim, tipo, como se houvesse um... No caso dos evangélicos, eu gosto de falar que são os evangélicos da extrema-direita, né? Porque tal qual acontece com os judeus, os evangélicos da extrema-direita também começam a excluir os evangélicos de esquerda. Não são um bloco homogêneo. O que acontece essa semana é muito importante. Tem duas imagens que eu acho muito importantes em relação aos evangélicos. Uma delas é de um capitão da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar do Estado da Bahia, desculpa, que diz o seguinte: ele faz um chamado ao assassinato de gente de esquerda, comparando essas pessoas de esquerda como os amalequitas. Tá? Eles são os amalequitas, têm que ser mortos tal qual Deus mandou matar os amalequitas. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é esse que você falou. Um cara que faz todo um ritual, e aqui é muito importante, porque é uma dimensão barroca muito importante. O cara pega o talito, balança o talito no ar, dobra o talito, tal qual faria um judeu ortodoxo, não qualquer judeu, faz uma bênção, que a gente não sabe qual é a bênção que ele faz, coloca o talito na cabeça e toca o shofar, falando sobre enfrentamento. Então aqui não tem só apropriação, né? Tem mais do que isso. Apropriação, sem dúvida nenhuma, há. Mas aqui você está transformando o discurso da Bíblia, né, num discurso apropriado para o enfrentamento. Né? E aqui você foi muito... né? Você foi muito feliz no que você falou, porque aqui tem uma apropriação de um lado e uma desapropriação do outro lado. Você apropria os símbolos e você desapropria os judeus. Você diz o seguinte: olha, a partir de agora, quem manda no judaísmo de vocês somos nós. Vocês já não são mais relevantes. Né? Os símbolos são mais importantes do que os judeus. Então, assim, a frase amalequitas, o shofar, o talit, tudo isso é mais importante que os judeus. Os judeus, na verdade, atrapalham. Então, isso é de um antissemitismo muito importante de ser entendido. É um antissemitismo novo, que aparentemente... É um esvaziamento, né, professor? Esvaziamento da identidade judaica, assim, tipo, não é nada disso, esquece tudo isso, porque não é de vocês, é nosso, porque vocês não merecem, alguma coisa assim que se passa. Pode ser, ou pode ser um esvaziamento de judeus, e não da identidade judaica, porque os judeus têm que estar fora, mas os símbolos judaicos estão dentro. Então, assim, o que atrapalha o judaísmo é os judeus, na perspectiva. É o povo, É um antissemitismo muito novo, muito difícil de ser tratado, até porque setores importantes da comunidade judaica viraram reféns e foram colonizados por essa prática. A gente tem anos difíceis pela frente, sim. E assim, eu falo não só da parte da extrema-direita, mas eu vejo
muito discurso antissemita da esquerda, né? A gente fica bem no meio ali, porque eles ainda têm essa questão da questão palestina ainda, né? Associam os judeus à questão palestina. Então, sempre aí que é uma coisa muito difícil de você opinar, principalmente quem não conhece a questão palestina, não acompanha a política de Israel, a história de Israel e toda essa questão, e quer simplesmente opinar baseado numa questão, nas ações de Israel, principalmente nos últimos governos que são alinhados com a direita. Então é muito difícil também, né, professora, essa questão. Existe uma esquerda antissemita? Não tenha dúvida que existe, mas eu dividiria em dois tipos de esquerda antissemita, né? Um antissemitismo na esquerda, que é muito parecido com esse antissemitismo na direita, que eu falei, que é o antissemitismo do judeu imaginário. Né? Então, o judeu imaginário da esquerda é branco, rico, armado e religioso. E todos são assim, né? Esse é o antissemitismo. E aí, se você pega e vê a gramática desse antissemitismo na esquerda, ele é exatamente igual, idêntico ao antissemitismo na direita. Essa é a primeira característica. Mas tem uma segunda característica, que é uma característica que vincula com dimensões conspiracionistas de Israel. Né? Israel ocupa o espaço do judeu internacional da extrema-direita. Né? Então, assim, não é só a ocupação dos territórios palestinos. Israel quer dominar o mundo. Né? Não existe esquerda em Israel porque todos os judeus têm um pacto internacional. Então, assim, tem uma coisa da esquerda que é uma questão fundamental, que é a ideia do vínculo de Israel com uma perspectiva conspiracionista. E aqui não tem jeito, é um antissemitismo de esquerda, não é só na esquerda, é de esquerda. Né? Mas tem um terceiro tipo de antissemitismo na esquerda, que eu acho que é o menos grave e é o menos possível de ser tratado. É o mais possível de ser tratado, mas também existe, que é a reação ao apoio quase explícito que setores da institucionalidade judaica deram a Bolsonaro. Sim. Né? Então, assim, tem os dois primeiros antissemitismos têm pouquíssimo a ver com a reação aos judeus, que os judeus poderiam fazer qualquer coisa, mas eles seriam tratados como conspiracionistas. Né? Ambos na esquerda. E tem um terceiro elemento, que tem a ver com uma posição, que é uma posição muito importante, tomada por instituições judaicas que relativizaram o risco do bolsonarismo. E alguns deles apoiaram Bolsonaro. Né? Então, acho que esses três elementos da esquerda devem ser tratados, são diferentes, devem ser combatidos de forma diferente, mas tem antissemitismo na esquerda e de esquerda. Essa questão da apropriação dos símbolos, a gente... Inclusive, era um dos assuntos que a gente queria tratar aqui, até porque é curioso, assim, se a gente vai falar com pessoas que não necessariamente, né, não necessariamente tem talvez uma compreensão muito clara, assim, eu vou trazer muito isso aqui para, sabe, colocar isso muito pé no chão, assim, sabe? Sei lá, minha mãe, por exemplo, tá? Sogra da Gabi. Ela não tem, obviamente, a compreensão muito clara, tá, do que é, de fato, o judaísmo, de quais são os seus ritos, os seus dogmas, suas características, enfim, os seus símbolos. E quando, na verdade, ela vê esse tipo de coisa, assim, sei lá, uma bandeira de Israel. Uma bandeira... A estrela de Davi, por exemplo, sendo usada de maneira tão ostensiva, assim, por grupos evangélicos mais radicais e tal. Ela tem a percepção, na verdade, de que é tudo a mesma coisa, né? Ou seja, são as pessoas que acreditam em Deus. Então, o judeu e o evangélico são praticamente a mesma coisa. Então, eu queria, na verdade, para quem tem um pouco esta percepção, e para quem não tem essa percepção, mas não sabe exatamente como explicar para quem está ao seu redor, né, e que esteja ouvindo este programa, eu queria que a gente esclarecesse as diferenças, assim, qual a proximidade, qual a distância, na verdade, que nós temos do judaísmo dessas correntes evangélicas.
Sabe, eu tenho um amigo meu que é poliglota, né? Ele fala 300 línguas, é um negócio impressionante. E teve uma vez em que eu perguntei para ele qual é a proximidade do manchu para o mandarim. E ele me disse assim, é basicamente igual o português e o russo. Tá? Caraca! Uau! Aí eu falei assim, olha, mas quem olha de fora é a mesma língua. Ele falou, pois é, mas quem está dentro é o português e o russo. Né? Ele falou, são famílias diferentes. Né? Uma é eslava e outra é latina. Então, o manchu é de uma linha que eu não tenho ideia de qual seja, mas que não tem nada a ver com a linha do mandarim. Então, assim, para te dar uma resposta rápida, eu vou me apropriar dessa resposta que esse cara deu. A relação dos evangélicos com o judaísmo é basicamente a relação que o russo tem com o português. Mas quem olha de fora vê a mesma coisa. Mas são de famílias diferentes, de práticas diferentes. Agora, o que é quem olha de fora para o idioma? Né? O que quem olha de fora escuta, vê no idioma? Vê alguns elementos. Né? Vê uma sonoridade, né? A língua parece alguma coisa. Quando enxerga as pessoas escrevendo, vem a grafia da língua, né? E percebe uma certa fonética, né? Um ritmo da língua. Né? Se a gente for traduzir isso para o campo da religião, a gente está falando sobre as dimensões simbólicas. Né? Então, esse quadro que a Gabi falou, né? Do cara colocando o talit e tocando shofar, isso é russo em relação ao português. Né? Não tem nada a ver com o judaísmo, mas nada. Mas, assim, em termos estéticos, acho que essa é a palavra, é a mesma coisa. Quem olha de fora percebe que é a mesma coisa. Né? Porque, em termos estéticos, é o mesmo shofar, é o mesmo talit, e é um cara fingindo que está fazendo uma reza. Então, assim, tem uma gramática que é igual. Né? Agora, veja bem, vamos fazer o trabalho difícil também, não só o trabalho fácil. Não sei se vocês se lembram, tem um quadro que ficou famoso, que é o quadro dos soldados da Manchúria sendo enviados em 1989 para combater os manifestantes chineses da Praça da Paz Celestial. Vocês já viram isso acontecer? Né? Sim. É um quadro muito importante, porque os chineses estão recuando e os manchus estão chegando. Então, se você olha de fora, você vê soldados chineses e manifestantes chineses. Né? Você não vê diferença. Né? Só que se você entende que aqueles caras falam russo e aqueles caras falam português, você entende que eles não estão se entendendo. Né? E o que acontece é que os manifestantes chineses começam a cantar a Internacional Comunista. E quando eles cantam a Internacional Comunista, os soldados manchus escutam, vejam só, não a letra, escutam a música, a melodia e recuam. A única coisa que os fez recuar foi uma melodia reconhecida. Em comum. Né? Isso é muito louco, porque o que eles escolheram foi uma dimensão estruturante, uma dimensão simbólica, uma gramática. Eles não estavam se entendendo, então cantaram uma música que os dois conhecem. Né? Naquele momento, era muito importante que o mundo soubesse que, apesar de chineses, ambos falavam línguas profundamente distintas. Tá bom? O que não aconteceu no Brasil. Não aconteceu no Brasil que a comunidade judaica organizada, a institucionalidade judaica, não produziu um discurso dizendo isso não é a mesma coisa. Ou não produziu um discurso radical dizendo que esses caras estão fazendo uma apropriação inapropriada dos nossos bens. Não gritaram, isso é russo para nós que falamos português. Né? Isso não ficou claro. Por que não ficou claro? Eu avalio que isso não tenha ficado claro, porque para a comunidade judaica, eles acharam, para setores da comunidade judaica, eles acharam que poderiam ter ganhos políticos com isso. Né? Porque, em última instância, há uma simpatia desses grupos a Israel imaginário, ao judeu imaginário. Então, não saíram gritando, tal qual, por exemplo, os membros do candomblé fazem quando vem alguém utilizando dos seus símbolos. Isso não é nosso.
Ao contrário, começaram a se apropriar da apropriação feita pelos evangélicos. Entende? Então aqui a gente tem um problema. Assim, fazendo da sua de uma longa história um curto. Não sei como é que fala isso em português. Making a long story short, né? Fazendo uma longa história curta. Não tem nada a ver a prática evangélica com a prática judaica, a não ser a dimensão simbólica utilizada. A única maneira que eu tenho de fazer com que sua mãe entenda isso é dizendo que não tem nada a ver. Se eu não digo que não tem nada a ver, vai ter a ver. E o que aconteceu na prática nesses últimos 20 anos é que as pessoas disseram pouco que não tinha nada a ver. Sim. Não fizeram questão, né? Não fizeram questão de falar, tá, enquanto tava bom pra gente, a gente deixou e agora virou um monstro que ninguém consegue dissociar. Não gritaram. Na melhor das hipóteses, não gritaram. E tinha que ter gritado. Basicamente, este papo nos leva, portanto, a entender que existem judeus pobres. Você é casado com uma. Existem judeus negros, existem judeus de esquerda. Sim. Certo? Só para ficar claro, assim, né? Existe judeu de tudo quanto é jeito, gente. Diverso, comunidade diversa. Mais do que dizer que existem judeus de todos esses tipos, eu estou falando da zona norte do Rio de Janeiro, por exemplo, sou uma pessoa que eu me considero de esquerda, tem judeus mizrahim, judeus sefaradim, judeus ashkenazim, tem judeus de várias origens étnicas. Mais do que tudo isso, é preciso dizer que não há uma dimensão centralizada da identidade judaica. Eu acho que esse é o elemento mais importante, né? A ideia de que alguém determina o que é ser judeu e o que não é ser judeu e como se deve ser judeu é uma percepção conspiracionista. Né? Eu acho que isso é o mais importante. E me parece, e sendo bem honesto, me parece que isso não ficou claro, inclusive, para judeus brasileiros. Olha, eu vou fazer uma análise das eleições, de uma pesquisa pós-eleições do Datafolha 2018. Tá? O Datafolha 2018 localizou que cerca de 72% dos evangélicos votaram em Bolsonaro em 2018. Tá? Os judeus foi cerca de 52% ou 53% dos judeus votaram no Bolsonaro em 2018, no segundo turno. Se você faz um recorte demográfico, que afinal de contas tem recorte demográfico, né? Que assim, a maioria esmagadora dos judeus mora em cidades, né? E não em cidades do interior. Em cidades grandes, não cidades do interior, nem em campo. A maioria dos judeus ganha acima de 5 salários mínimos. Estou falando de 100 mil judeus no Brasil. Né? Mais de 5 salários mínimos. Né? Moram em lugares do centro das cidades grandes. Então, em São Paulo, por exemplo, é a zona central até a zona central expandida. Então, fazendo uma análise assim, de maneira grosseira, a maioria dos judeus mora entre a Estação da Luz e o Morumbi, em São Paulo. Né? Você vai encontrar poucos judeus na Zona Leste. Apesar de você encontrar judeus na Zona Leste, a maioria deles... Se você faz um recorte de pesquisa socioeconômica, sociopolítica dos judeus, os judeus votaram muito parecido com os seus vizinhos, né? Não judeus. Mas votaram menos no Bolsonaro do que seus vizinhos não judeus. Né? Então, assim, em 2018, os judeus votaram menos no Bolsonaro do que os seus vizinhos não judeus votaram no Bolsonaro. Por quê? Na percepção da sociedade brasileira, todos os judeus votaram no Bolsonaro, porque os evangélicos votaram 72% no Bolsonaro. Entende? Então, mesmo aqui, a ideia de prática eleitoral, de hábito de votação, até aqui, o judeu não é diferenciado do evangélico. Isso é muito interessante, em termos sociológicos. Sim. Professor, eu queria agora que você falasse um pouco sobre o seu livro. Meu livro é isso tudo, né? Meu livro se chama... Basicamente isso. É isso. Se chama Não Judeu, Judeu. A tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo. E é uma análise sobre como a comunidade judaica se coloca no olho do furacão do bolsonarismo a partir de 2 fenômenos, de 2 análises que eu faço. Do discurso do Bolsonaro na hebraica
e de um outro discurso menos conhecido, que é do Olavo de Carvalho, na Hebraica de São Paulo, em 2004. Né? A minha hipótese é que há um processo de construção de um discurso sobre os judeus na extrema-direita brasileira que se desenvolve desde 2004 até 2017, até o discurso do Bolsonaro na Hebraica do Rio de Janeiro, e que justifica esse silenciamento em relação ao discurso absolutamente antissemita do Olavo de Carvalho em 2004 na Hebraica, porque ele flerta com isso tudo que a gente está falando aqui, com uma espécie de aliança com o judaísmo e com Israel. Então, quando a gente percebe o que está acontecendo em 2018 e 2019, já é muito tarde, porque a gente deixou o antissemitismo se desenvolver de maneira muito, muito, muito grande, muito potente, em 13 anos, sem que a gente se colocasse contra ele de maneira mais pungente. Mas, ao mesmo tempo, só para mostrar o que vocês estão dizendo aí, o primeiro ato público contra Bolsonaro na história da eleição de 2018, né, ou da campanha que começa em 2016, o primeiro ato público que aconteceu na porta da Hebraica do Rio de Janeiro em 2017. Ou seja, essas contradições, elas não cabem em análises conspiracionistas e simplificadoras. Eu acho que é isso que o livro tenta mostrar. E onde onde pode ser adquirido? Qualquer livraria? Cara, tá bombando, hein? É o 10º livro mais vendido de história no Brasil e é o primeiro livro mais vendido de estudos judaicos no Brasil. Daqui a pouco já vai ser a 2ª edição. Compre em qualquer livraria. Oh, parabéns! E vai ser apresentado quem puder ir na Flip, vai ter a apresentação do livro. A gente está indo para o Brasil inteiro, qualquer livraria está vendendo. E eu estou muito feliz com o sucesso, mostra que ajuda um pouco a entender o fenômeno do bolsonarismo no Brasil. Sim, sim. Muito bem. Professor, queríamos agora que você fizesse, enfim, o seu momento onde as pessoas podem te encontrar, quiserem conversar mais sobre o assunto, quiserem falar, ou ouvir um pouco de você, enfim, ler um pouco de você, além do livro, evidentemente, de repente nas redes sociais ou algo do gênero. Eu estou nas redes sociais, eu estou no Twitter, Michel German. Eu tenho um canal do YouTube chamado Michel German, com H, Michel German com H, né? G-H-E-R-M-A-N. Eu dou aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro, vocês estão todos convidados a aparecerem lá eventualmente. Mas as redes sociais, vocês podem me encontrar no canal do YouTube e no Twitter, onde eu de vez em quando falo alguma coisa. Vão ser super bem-vindos e interações possíveis. Eu convido vocês a passarem por lá. Enquanto o Twitter ainda existe, né? Tem aquele outro com nome esquisito que eu já abri também. Também estamos lá. Tá joia. Professor, muitíssimo obrigado pela conversa. E pode ficar tranquilo que a gente não é a primeira, não é o último convite, é só o primeiro.